Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Desesperados. Mulheres, pobres e nordestinos abandonam Lula. O Brasil é dividido em 5 regiões. E de acordo com as urnas, no ano de 2022, o Lula ganhou apenas em uma região. Sabe qual é? A região Nordeste. Lula também tem alguns outros públicos-alvo. No caso, classe social, onde ele ganha normalmente é na população de baixa instrução, que são os mais pobres. E entre homens e mulheres, Lula tem mais aprovação entre as mulheres. Ou seja, os 3 eixos de sustentação do Lula: Nordeste, pobres e mulheres. Foi assim que Lula ganhou as eleições em 2022. E sempre vou falar ganhou entre aspas. A atuação desse presidente tem sido tão catastrófica que ele está conseguindo destruir as suas bases de sustentação. E é por isso que eu falo que o impeachment está cada vez mais próximo. A última pesquisa do IPEC, lembrando que o IPEC é aquela pesquisa que sempre levanta o Lula como se fosse o grande salvador da democracia, um grande Deus entre nós, mostrou uma realidade que vai atrapalhar muito a vida do petismo nesse ano, principalmente nas eleições para a prefeitura. Vou mostrar para vocês. A aprovação do governo Lula despenca entre mulheres, diz IPEC. Ou seja, as mulheres estão abandonando o Lula. Segundo o IPEC, a porcentagem das mulheres que avaliam positivamente o governo Lula é de 33%. Em dezembro de 2023, esse índice era 40%. Então nós temos uma queda brusca de 7% em 2 meses. Em apenas 7%. Por que isso aconteceu? Não sei, talvez porque o Lula tem se mostrado machista, misógino, está demitindo todas as mulheres dos ministérios, zombou com aquela mulher que foi tornada inelegível na Venezuela. O feminicídio está aumentando, né, vertiginosamente. Nós estamos tendo recorde de feminicídio no Brasil após ele ter assumido a presidência. E também depois daquelas falas absurdas, né, que foi querer comparar a defesa de Israel pela sua sobrevivência com o Holocausto, com o nazismo. Para piorar, e sempre tem como, piora na avaliação do Lula é puxada mais por pobres e Nordeste, diz IPEC. Então olha só. Se as eleições fossem hoje, eu tenho certeza que Lula não ganharia nem com a mágica, né? O que aconteceu? Entre as pessoas com renda mensal até um salário mínimo, caiu de 51 para 39. Gente, isso aqui é assustador. São 14% de queda, tá? Entre pessoas de um salário mínimo. E no Nordeste, foi de 52 para 43, 9% de queda. De acordo com o levantamento, 33% dos brasileiros consideram a gestão do Lula ótima ou boa, ou seja, apenas 1/3 da população, algo que antes era 47%, agora é 1/3 da população. E 32% avaliam como péssimo. Nós temos basicamente o mesmo número de pessoas que avaliam como bom, avaliam agora como péssimo, subiu 2%. O que isso quer dizer? Lula está perdendo apoio popular, algo que ele nunca teve, mas aquela tentativa de falsear um apoio popular está indo por água abaixo. Por que isso é bom? Um presidente sem apoio popular é um presidente que está extremamente suscetível ao impeachment. Já há um pedido de impeachment muito bem elaborado, com mais de 140 assinaturas, lembrando, recorde de assinaturas em um pedido de impeachment na história do Brasil. Então nós temos um impeachment com recorde de assinaturas, o presidente destruindo a economia brasileira, destruindo o Brasil como um todo, levando a sua queda nos seus 3 pontos principais de sustentação: Nordeste, pobre e mulheres. As pessoas acordaram. Para quem fez o L, né, eles acordaram para o fato de que colocaram na presidência um ladrão, corrupto, um ditador, amigo de ditadores, apoiado por terroristas, e agora estão pulando fora do barco. Em breve, o centro também será obrigado a fazer a mesma coisa. O centro ele é muito influenciado pela opinião pública, porque eles não têm aquela paixão no voto. Eles votam mesmo, eles tentam se manter sempre longe da rejeição. E se a rejeição está indo para o lado do Lula, o centro vai se afastar da rejeição ou não poderão ser eleitos. Segundo fato,
As eleições municipais estão chegando e com essa rejeição absurda do Lula, os próximos candidatos a prefeituras vão se afastar, os partidos vão se afastar. Nenhum partido vai querer colar a imagem do Lula na sua sigla. Então o PT terá menos prefeituras. Isso é ótimo. O PT vai sair nessa eleição sem conseguir, obviamente, alcançar o número de prefeituras pretendidas, talvez nem 50% da meta, né, a meta aberta da Dilma, e nós podemos resgatar o Brasil da base, com vereadores e com prefeitos, para que em 2026 a gente coloque novamente o Bolsonaro na presidência, ou alguém que seja escolhido por ele para representar a direita brasileira. A direita vai voltar em 2026. Nós vamos precisar de um bom período para resgatar e para reconstruir um Brasil destroçado que a esquerda vai deixar, mas que sirva de lição para que nunca mais ninguém faça a besteira de apertar um 13 nas urnas. Ciro Gomes põe o PT em pânico e promete detalhar amanhã o maior escândalo de corrupção da história brasileira. É isso mesmo. Assista o vídeo. Na minha newsletter, O Brasil Desvendado, desta semana, você vai poder entender mais detalhadamente o que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Pelos valores envolvidos, é mais do que a soma do mensalão com o petrolão. Trata-se do escândalo dos precatórios, em que 93 bilhões de reais do dinheiro público saíram dos cofres do governo, não para os seus credores verdadeiros, mas para os bancos que tinham informação privilegiada. Assine a newsletter, você vai ter os detalhes disso ainda esta semana. Jogo. Ciro Gomes traz aí e coloca no ventilador praticamente algo que pode se tornar um escândalo se, obviamente, a oposição, de maneira séria, efetiva e técnica, apurar essa informação e oficializar uma denúncia. O que você acha que isso pode acontecer posteriormente com o comentário e análise de Hugo Forjaz? Vamos pegar primeiro pela pessoa. O Ciro Gomes defende o Ciro Gomes, é por isso que cada hora ele está de um lado, né? Ele é o retrato da metamorfose ambulante. É esse o caso. De acordo, ele procura sempre o melhor lugar ao sol e é o que ele faz. Então, se ele percebe que o PT tem alguma chance de ganhar relevância midiática e isso possa justificar o seu progresso eleitoral, aí ele diz que vai receber o Moro à base de bala. Se ele percebe que o PT está em queda e que ele pode ser alternativa à esquerda para o PT, aí ele critica o Lula e diz que o governo do PT foi corrupto. É por isso que ele fica de um lado para o outro o tempo todo. E isso, na verdade, desenha no meu entendimento que o Ciro Gomes é absolutamente irrelevante. Ele não sobrevive a um processo eleitoral. Ele é tão irrelevante que ele conseguiu ser o step do poste. Ele não conseguiu, com a ausência do Lula, ser o protagonista da esquerda. Isso dá a dimensão que ele não tem. Então não adianta vir com papinho de advogado, aquele papo de rebuscado e tal, não cola. A plaquinha de Ciro 12 tinha um 13 atrás, em 18. E a gente viu o que aconteceu, dada a irrelevância que ele tem. Então tem figuras públicas que quando flertam demais com o muro, perdem condição de construir credibilidade. É o caso do Sérgio Moro também, é outro que morreu politicamente. Ele não tem apoio da direita, não tem apoio da esquerda, ele não tem apoio nenhum. Então é mais ou menos o mesmo caso aí. Então é difícil até construir percepção para um indivíduo desse. Eu acho que se fosse possível construir percepção para um indivíduo desse, talvez o Lula não estivesse lá. Com relação à denúncia que ele fez, por que o Ciro Gomes pode falar esse tipo de coisa e a direita não pode? Porque ele fez uma ilação. Ele fez uma ilação. O que ele apresenta como fato, veja, eu não verifiquei os dados que ele disse, ok? Mas vamos tomar por base que sejam fatos. O que ele apresenta como fato? Olha, o precatório foi medido para o banco pela metade do preço. Esse é o fato. Todo o resto que ele coloca em cima do fato é a ilação dele. Ele dá a entender que o PT lucrou com isso. Ele dá a entender que há corrupção. Ele cria uma percepção, uma relação lógica de culpa. Mas se a direita faz isso, Satie, é fake news. É simples. Se a direita faz isso, ela vai parar no inquérito, ela perde mandato. É assim que tem acontecido na democracia relativa do Brasil. Então, é por isso que o Ciro tem liberdade para fazer esse tipo de coisa e a direita não tem. Agora, quando você traz o dado sem a ilação, ele é só um dado. Quando você traz o dado com a ilação, aí você tem um motivo para investigar a desconfiança. Ele tem o alvará para fazer a desconfiança. E foi o que ele fez. Com relação ao dado em si, o caso dos precatórios, a ilação do Ciro Gomes, é um trocado perto do Petrolão.
É um trocadinho. É quando você vai comprar pão na padaria, o seu avô fala, pode ficar com o troco. Aí você fica lá com uns R$2, feliz da vida, que você vai tomar um sorvete. É isso. O Petrolão é o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Não tem paralelos e dificilmente teremos. Estamos falando de... O cálculo geral passa da casa do trilhão, com T. Então, ninguém vai bater isso aí. O precatório é um passeio no bosque, perto do resto. Com relação ao movimento do Ciro em si, tendo em vista que ele tem o alvará para falar a abobrinha que ele quiser, sem ter que se preocupar com a credibilidade que ele não tem, a esquerda também usou o Ciro outras vezes para fazer ilações contra o Bolsonaro durante a campanha. Então, ele é uma ferramenta que acaba em uso de acordo com o interesse. Então, olhando por essa ótica, eu acho que corrobora a construção de isolamento do regime petista, no sentido de que ele cria um argumento jurídico, por enquanto, né, está na ilação, para pressionar o regime. O Nicolas Ferreira, inclusive, já tomou ação concreta com relação a isso. Aliás, parabéns ao Nicolas, tem trabalhado e muito. Tudo que aparece ele registra, protocola, pede, chama, notícia crime, é isso e aquilo, o menino está voando. Menino não, é um homem, está voando. Então o Nicolas está voando baixo. Já se movimentou com relação a isso. Então eu acho que o Congresso Legislativo ganha um ponto de pressão. Nesse momento, Satier, ganha a disputa, ou tem mais chances de ganhar a disputa, quem descredibiliza o outro lado primeiro. Esse aqui é o ponto. E a judicialização da política é parte desse processo. O principal parceiro do PT no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, e que tem uma influência enorme em todo o judiciário, inclusive pelo CNJ. Não à toa, e eu previ isso no ano passado, neste ano, estão eclodindo uma série de investigações contra partidos de centro. Faz parte do processo de judicialização da política. Lembra do discurso do Lula? Os homens brancos do agro que não representam o povo, o Congresso. É difícil tomar decisões lá fora e ter que ser barrado no Congresso aqui dentro. Depois da desmídia recentemente, o Lira com 50 mil votos, barra o governo do presidente com 60 milhões. Reduzindo o Congresso inteiro a um deputado. Então, essa tentativa de descategorizar o outro lado é um caminho para anular as suas ações. Quer dizer, o Congresso está movendo o impeachment porque está investigado. Lá vê emenda, abriu a torneira, regou o Congresso, deixou gastar dinheiro e agora vai prendê-los pelo mesmo dinheiro que eles liberaram. Esse é o processo. Do outro lado, essa judicialização, esse princípio de judicialização em paralelo às ações políticas, dá uma contra-ferramenta para dizer, olha só, você está me acusando porque eu estou investigando o teu negócio do precatório. Então, você começa a ter um equilíbrio na disputa de narrativas. Então, eu acho que tem esse papel e talvez o Ciro venha nesse sentido. Por fim, com relação ao apoio do Partido Comunista Chinês, repito, no meu entendimento, o principal patrocinador do projeto petista é o Partido Comunista Chinês. O Lula não conseguia aprovar a compra de um CLIPS. Aí ele faz um jantar da governabilidade com o Lira e vai para onde? Para a China. Quando ele volta de lá, começa a democracia, a oposição responsável dos republicanos, do PP e companhia, e as aprovações relâmpago, as emendas PIX, e por aí vai. Então, o desenrolar do reposicionamento do PT no cenário nacional se dá em razão das viagens que o Lula fez, principalmente para a China. E esse momento de fraqueza que ele vive agora é o resultado do esvaziamento da projeção de poder do Partido Comunista Chinês, que está em crise financeira severa e diminui sua influência no mundo inteiro, inclusive na desmídia, e o enfraquecimento dos seus parceiros globalistas, a quem o Lula mais prejudica do que ajuda com as suas agendas exageradas. Não à toa ele já vinha sendo escamoteado, colocado escanteio antes do posicionamento anti-Israel. Vale lembrar que na agenda na Europa ele ficou sozinho lá no palanque. O Biden cumprimentando o amigo invisível e o Lula procurando o amigo invisível do Biden. Então, aquilo já era uma sinalização do isolamento do Lula no cenário internacional, que é resultado de vários outros processos que dariam mais 20 minutos de comentário. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Que o Biden, ele cumprimentou o amigo invisível porque ele preferiu cumprimentar o amigo invisível do que cumprimentar o Lula. Pois é, então é isso aí, Sullivan. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Lula está num momento muito difícil, em que o seu principal apoio internacional está enfraquecido. A China perdeu influência em Cuba, está pedindo comida, era a China que bancava. Os narco-estados estão desabando e quem investiu no narco, o Partido Comunista Chinês. O Equador era recuo do narcotráfico, sobretudo de drogas produzidas pelos chineses. Então você tem um enfraquecimento a Argentina, a própria Argentina, era um seio de projeção de poder da China,
tomada pelo Milei com um discurso anti-China. Então a gente tem um movimento de enfraquecimento do seu principal alicerce internacional e o afastamento do que poderia ser o seu contrapoio. Então, nesse sentido que as coisas vão se desdobrando. Aí, sobre... E concordando com o Alfredo, eu acho que a direita tem um espaço maior para tomar mais ações em menos tempo agora do que teve antes. O Trump, no primeiro mandato, não fez tudo em um dia, nem o Bolsonaro pôde. Mas depois do desgaste enorme que as organizações supranacionais sofreram, que o Partido Comunista Chinês sofreu, que a desmídia sofreu, que a esquerda sofreu e sofre pelo mundo, há uma tolerância maior para ações mais incisivas no curto espaço de tempo. Há uma conjuntura de interesses maior em ser beneficiada por essas ações. E por essa razão, novos governos de direita têm mais espaço para agir mais em menos tempo. E Bolsonaro vai ao STF por permissão para viajar a Israel. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para ir a Israel, a convite do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. O ex-chefe do executivo teve seu passaporte apreendido pela PF. Em evento em Salvador, na sexta-feira, Bolsonaro disse que recebeu uma carta de Netanyahu para visitar aquela região do conflito. Ou melhor, do massacre, da covardia do terrorismo praticado em Israel, praticado pelo Hamas contra Israel. O passaporte do ex-chefe do executivo foi entregue às autoridades em 8 de janeiro. Ele foi alvo da Operação Tempus Veritatis por suposta tentativa de golpe de Estado e para se manter na presidência da República. Em requerimento enviado em 14 de fevereiro a Moraes, a defesa de Bolsonaro já havia solicitado que a proibição de viagem fosse substituída por medidas mais brandas, como o envio de requerimento de autorização antes de sair do Brasil. Os advogados argumentam não haver risco de fuga. O advogado Fábio Van Garten, que integra a defesa de Bolsonaro, confirmou à CNN o envio da solicitação de viagem a Israel. Disse que a petição ao Supremo terá a data de ida e de volta e a programação do ex-presidente no país. E Cid joga balde de água fria nas especulações da velha mídia. O tenente-coronel Mauro Cid está extremamente contrariado para a interpretação que a velha mídia vem dando a seus relatos no acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal. Nesse sentido, o tenente-coronel tem desabafado que trechos de seu depoimento foram encaixados em narrativas que os investigadores fazem para compor a versão de que houve uma tentativa de golpe no país. Não sou traidor. Nunca disse que o presidente tramou um golpe. O que havia eram propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral, o que não se comprovou e nada foi feito. Nesta segunda-feira 11, o militar prestará um novo depoimento aos investigadores e terá a oportunidade de tentar esclarecer definitivamente o que de fato aconteceu nos derradeiros dias de Bolsonaro no poder. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.